Isso das máscaras, né? Eu vou comprar um tripé, já tô olhando. Você começou aí? Conectado. Ao vivo. Vou te mandar aí o que precisa, Thomas. Não precisa. Precisa. Bom dia, pessoal. Só um minuto que chegou a informação aqui. Deixa eu ver como vai ser isso aqui. Ok. Bom dia. Vitrine Uberlândia já está acompanhando a gente. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vitrine Uberlândia. Bom dia, Luana. Pessoal no Facebook. Só mais um minuto. Estamos só esperando só um documento aqui, tá? Só um minutinho. Já te respondo, tá, Ana Duarte? Bom dia, Lohane. Bom, pessoal, vamos lá, né? Bom dia, dona Jocília. Dil Presentes. Vamos lá. Bom dia, Angelita. Pessoal, vamos dar início, então, à nossa live. Sueli de Belo Horizonte nos acompanhando hoje também. Bom dia. Vamos iniciar, então, pela Lei 13.324, né? Acho que é a grande questão hoje, que o pessoal tem dúvidas, com relação à utilização de máscaras. Já teve pergunta aí. Então, vamos lá.
Com relação às máscaras, o que ficou definido pela lei, para que nós não tenhamos dúvidas, né? A lei traz o que, na verdade, ela replica o que a lei estadual determina. Então, há um encontro uma coincidência, né? Uma junção aí das duas leis, a lei estadual e a nossa lei municipal, em que determina que para a entrada dentro de estabelecimentos deve o empresário exigir que se utilize a máscara, né? Aquela história de obrigatoriedade de utilizar máscaras na rua, de sair de casa usando máscara, não é lei, né? Já vamos falar um pouco sobre essa cultura, mas ela não está na lei. O que está na lei é a obrigatoriedade para adentrar dentro dos estabelecimentos. Isso tudo com validade a partir de domingo. Tá? A lei de máscaras, ela entra em vigor domingo, e na segunda-feira entra em vigor aquela lei que determina os estabelecimentos que podem e que não podem abrir. Tá? Então, essa é a questão. Dentro da questão de máscaras, eu não sei se tem alguma dúvida, se tem alguma pergunta além disso, que acho que foi a grande questão levantada aí, né? Também se determinou, com relação a essas questões da máscara, a obrigatoriedade dos estabelecimentos manterem aí os distanciamentos. Então, vamos lá, como é que está ficando a organização da nossa vida? Vamos colocar aqui a partir de segunda-feira, né? Como é que a nossa vida vai ser organizada? Primeiro, que para entrar no estabelecimento tem que ter máscara. Segundo, se tiver fila no estabelecimento, nós temos que guardar uma distância de 2 metros. Mesmo dentro dos estabelecimentos, nós também devemos guardar essa distância, ficar afastados 2 metros uns dos outros, seja entre clientes, seja entre funcionário e cliente, entre funcionário e funcionário. Então, 2 metros é hoje a nossa margem de segurança. Então, é importante isso. Veja que aqui nós temos que falar muito mais de cultura, né? A saúde pede isso. Né? A saúde pede isso. Então, é hora de abandonarmos um pouco as nossas resistências, é hora de deixar um pouco fora as nossas dúvidas e praticar o que está sendo pedido. Então, vamos, em qualquer lugar que a gente estiver, vamos respeitar esse distanciamento, independentemente de fiscalização ou não. Agora, sempre lembrando aos empresários que é obrigação dele organizar as filas. Então, aí, atenção, senhores donos de lotéricas, senhores gerentes de banco, senhores e senhoras gerentes de supermercados, é onde nós temos o maior fluxo, né? Esses 3 pontos, com certeza, o maior fluxo de pessoas. Os senhores e senhoras são obrigados e são responsáveis pela organização da fila, seja dentro do estabelecimento, seja fora do estabelecimento. Então, nós não podemos abrir mão disso, não podemos querer transferir essa responsabilidade, tudo bem? Então, vamos, dentro da questão de organização social, essa é a nossa nova determinação, é a maneira com que nós devemos conviver e viver nos próximos meses, acredito eu. Então, vamos nos adaptar a isso, colocar isso dentro da nossa cultura, tá certo? A mesma questão é dentro dos ônibus. Então, nos ônibus nós precisamos também utilizar máscaras, os funcionários também vão estar utilizando máscara, vamos intensificar a nossa fiscalização, já existe recomendação do Ministério Público, essa questão do transporte urbano é um pouco mais complexa, a gente sabe disso, e não só aqui, é no mundo inteiro. Então, a gente tem que ter cautela com isso, mas aqui vai outra questão, que eu acho que vale a pena já falar sobre isso, vamos falar disso algumas vezes no dia, na manhã de hoje. Para o governo, não existe outra solução que não nós ficarmos em casa. Então, vamos sair de casa se necessário for. O fato de estar sendo flexibilizada a abertura de alguns estabelecimentos, de estar tentando organizar a vida econômica, não nos obrigue, não pode ser estímulo para sair de casa. Não pode. Então, se você tem um trabalho home office, fica em casa. Né? Vamos aguardar os acontecimentos. Nós temos que lembrar o seguinte,
nós estamos vendo os noticiários, e veja como está São Paulo, veja como está o Rio de Janeiro, eu nem vou falar do Amazonas, né, porque a gente às vezes fala do Amazonas, está muito longe, mas nós temos um problema seríssimo a menos de 700 quilômetros, aliás, a menos de 600 quilômetros, e aqui do lado, né, se você pensar em locomoção, a menos de 6 horas ou a menos de 1 hora de avião. Então, o problema está na cidade, nós temos que cuidar, então não é hora, na verdade, de sairmos de casa. O fato do comércio abrir ou não, pessoal, é uma questão de logística, de organização econômica. Mas quem faz a opção de molhar ou não, de sair na chuva ou não, é cada um de nós. O que se pode falar, e quem fala é a medicina, é que ficar em casa é o lugar mais seguro. Agora, cabe a cada um tomar a sua decisão, né? Cabe a cada um saber efetivamente o que está disposto, quais os riscos que ele está disposto a correr. Sempre lembrando que o que mais interessa nas nossas notas, nos nossos boletins, é o índice de ocupação de UTIs, né, de leitos. E o nosso índice hoje chega a 80%, salvo engano, no último boletim, né? Então, fiquemos atentos a isso, tá? Vamos a alguma pergunta, ver se nós temos perguntas aí. Houve uma pergunta com relação ao termo de responsabilidade, né? A Lei Municipal 18.592, que estabeleceu o que pode e que não pode abrir a partir de segunda-feira, ela estabeleceu que a abertura desses estabelecimentos estão condicionados à assinatura de um termo de responsabilidade. É o artigo 8º, parágrafo 2º, que fica condicionada à apresentação ao município do documento de responsabilidade assinado pelos representantes coletivos junto ao Ministério Público Estadual. Então, veja bem, houve uma reunião entre o Ministério Público Estadual, a CIUB, CDL e Sindicom, entre outras entidades. Esse documento foi elaborado e está à disposição. Então, por favor, procurem a CIUB, procurem o CDL, né, para que vocês possam retirar este documento, preencher o documento e entregar este documento no Ministério Público Estadual, que é aqui na Rondon Pacheco, na Rua São Paulo, quase esquina com a Rondon Pacheco, tá certo? Este documento tem que ser entregue para o Ministério Público, é uma responsabilidade que o empresário assume de cumprir as normativas de saúde, de organização, e ele tem que ter uma cópia dele em cada estabelecimento. Quando a fiscalização chegar, ela vai exigir a exibição deste documento, tá? Então, esta é a situação posta. Quem não tem o documento, por favor, entre em contato com as suas associações aí, CIUB, CDL, Sindicomércio, para que eles possam ter acesso a esses documentos, tudo bem? Está dado a resposta aí. Perguntas? A Pimenta Rosa, Dorimar, pergunta se confecção entra em qual setor, em qual área, e ela tem dúvida em relação a isso. Loja de roupa. Loja de roupa está aqui definido, deixa eu só olhar aqui para não falar errado, ela está em segundas, quartas e sextas-feiras, confecção. Então, você vai pegar aí no anexo 1, você vai encontrar lojas de confecção e calçados, segundas, quartas e sextas-feiras, tá certo? Eu sugiro que todos façam a impressão desta lei. Então, se colocarem aí no Google, Lei 18.592 do município de Uberlândia, Lei 18.592, e lá tem os seus anexos, tá? Então, ou então entre no site do município também, que vocês terão acesso a essa legislação, tudo bem? E referente ao hotelzinho, pode abrir? Não, pessoal, na área de ensino e capacitação, nada está autorizado. Então, olha, hotelzinho não está autorizado, escola não está autorizado de nenhum nível, faculdade não está autorizado, autoescolas não estão autorizadas, cursos de qualquer natureza, curso de cabeleireiro não está autorizado, curso de informática, nenhum tipo de curso, nenhuma capacitação está autorizada presencial, tudo bem? E para quem é MEI? Precisa assinar o documento? Todos os empresários devem assinar os documentos. Essa é a determinação do Ministério Público, tá? Mais alguma pergunta?
Hoje está mais tranquilo, né? Tá, todo mundo entendeu aí a normativa. Volto a repetir que é uma questão muito mais cultural, que se todos nós levantarmos a campanha de só sair de casa se for necessário, a gente vai conseguir passar por isso aí. Tá? Então, nós não estamos numa situação muito tranquila, ao contrário que aparece. Pimenta Rosa pergunta se é só imprimir. Sim, ele imprime o documento, preenche o documento, tem alguns campos ali para serem preenchidos e entrega no Ministério Público na Rua São Paulo, número 95, ali próximo ao fórum, tá certo? E uma cópia fica com vocês, tá bom? Doutora Guimarães, a Ana Duarte questiona quem é MEI, onde pega esse documento? Também, todos do CDL, na CIU, vai estar à disposição para todo mundo lá, eles ficaram com essa responsabilidade de disponibilizar esse documento. Tá? Dê uma olhada, de repente está no site deles também, não precisa nem ir lá. Dá uma olhadinha antes, tá bom? A Denise faz uma pergunta aqui: qual valor deve ser pago de uma mensalidade do curso de inglês escolar que está dando aula 2 vezes EAD? Ela paga R$ 1.805 no mês. 180. Ah, desculpa. O Pimenta, só complementar aqui, eu já falo da mensalidade. Pimenta Rosa, não, ninguém é obrigado a abrir, tá? Ninguém é obrigado a abrir. Você abre se você quiser. A análise é muito pessoal. É muito pessoal, né? Eu acho que é uma questão de analisar os riscos. Lembra que por mais proteção que se tenha, a pessoa que vai entrar no seu estabelecimento, você não sabe o que ela carrega com ela ali, qual é o vírus que ela carrega com ela ali. Por mais que ela esteja utilizando máscaras, e é por isso que é importante alertar para isso, né? Mesmo que você utilize máscara, se alguém entrou e que estava contaminado e que estava com a mão, por exemplo, que encostou em alguma coisa, que você vai encostar ali, o risco dessa contaminação ela é iminente, né? Então, acho que hoje precisa mudar um pouco a pergunta, né? Nós ficamos durante essas 4 semanas falando assim, o que é essencial para abrir, o que é essencial para abrir. Eu acho que essa pergunta ela já não serve mais. A pergunta agora é o seguinte: o que é essencial eu fazer? Né? Em momentos de crise, em momentos de guerra, em momentos de qualquer situação em que coloca em xeque a nossa vida social, a pergunta a ser feita é: o que é essencial eu fazer? É essencial eu ir para um bar? Para um restaurante? Não. Então não é hora de ir. Isso não é essencial. É essencial, e eu lamento, porque nós vimos algumas imagens esse final de semana que passou, né, de chácaras aí, com um monte de gente, né? Isso é essencial? Não. Isso é consciência? Não, não é. Né? Isso eu falo assim, é zombar da sorte, né? É zombar da ciência. Só que depois que vem o problema, aí fica difícil de controlar. Então, essa é uma questão que precisa ser refletida. Então, Pimenta Rosa, se você tem condições de não abrir, não abra. Se você tem condições de aguentar mais 10, 15 dias, aguente. O máximo que a gente puder aguentar, melhor será. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Né? Então, por favor, lembrem disso. Eu não preciso comprar móveis. Gente, eu não vou comprar móveis agora. Se pode esperar, façam, antes de sair de casa, façam esta pergunta. Pode esperar? Pode. Então espera. Né? E a gente joga isso muito para os nossos filhos, né? Meu filho, está na hora? É hora disso? Você acha que não pode esperar um pouco? Essa pergunta está valendo para nós hoje, enquanto adultos também. Né? Enquanto homens e mulheres responsáveis que somos. Preciso, né? Essa é a questão. Então, está posta aí. Com relação à questão da escola, a pergunta: qual é a mensalidade, não é isso? Ela está dando um curso de inglês e ela está dando aula. Qual deve ser o valor a ser pago de uma mensalidade de curso de inglês escolar? Ele está dando as aulas 2 vezes EAD. Ela paga 180 no mês. Quem que está perguntando? Denise. A Denise Silva, né? Denise, olha só. Não existe ainda definido o valor da mensalidade. Esta é uma negociação. Eu chamo de princípio colaborativo, princípio da colaboração mútua entre os contratantes, que deve vigorar a partir de agora. O que eu quero dizer com isso, Denise? A lei ainda não estabeleceu, e acho difícil que ela venha estabelecer um valor. Existem algumas recomendações, algumas notas técnicas do Ministério Público, dentre elas uma que fala que o desconto do mês de março deve ser em torno de 29,03%, mas é o indicativo. Então a gente pede que faça contato com a escola,
que estabeleça um diálogo com a escola, que estabeleça uma negociação com a escola, sempre lembrando o seguinte, dos dois lados existem necessidades, dos dois lados existem limitações, então que se encontre o equilíbrio dentro disso, seja com desconto, seja como crédito, ou seja, buscar encontrar o equilíbrio. Essa é a palavra chave a partir de agora, né? Total controle, o escritório de contabilidade precisa entregar o documento? Quem está perguntando? Total controle. Então, sim, a bem da verdade, sim. Como a lei não faz uma restrição, nós temos que entregar também, né? Então tem que preencher. Então, por favor, entrem no site, acessem aí e façam o depósito, tá certo? Não existe exclusão nesse sentido, por segurança, né? Sempre lembrando, gente, que essa determinação é a determinação do Ministério Público, né? Então a gente vamos cumprir para não ter problema. Se não, vou abrir. A Renata está falando aqui que tem uma loja que não vai abrir, o sacrifício agora é necessário. É isso mesmo, Renata. Eu acho que se nós começarmos a nos desprender da polarização política, da polarização entre saúde e economia, dos radicalismos, né? Se nós começarmos a desprender desse momento, acho que esse momento passou de discutir o que é o que deixa de ser. O momento agora é de consciência interna, é de consciência pessoal, né? É de colocar os valores que são caros a cada um de nós acima de qualquer coisa. E aí, se eu coloco esses valores, eu tenho certeza que muitos vão chegar à conclusão e falar, olha, eu aguento mais uma semana. Eu acho que agora é hora de ir no limite, até onde eu aguento efetivamente. É lógico que aguentar, pessoal, perdendo. Aguentar sem perder, ninguém vai discutir isso. Aí não é aguentar. É até onde eu aguento perder. Até onde eu aguento as minhas economias, eu consigo sustentar. Até onde o prejuízo é sustentável, é tolerável. Isso em nome da saúde, minha e do outro. Até onde ela é. E aí é esse limite que vai determinar para você. É isso aí. Parabéns, Renata. Doutora Guimarães, Luiz Carlos questiona quanto ao financiamento de veículos do Banco Santander, se ele pode deixar de pagar. Eu vou responder a do Luiz Carlos, né? Isso. Junto com a do Rômulo. O Rômulo pergunta o seguinte, pode deixar de pagar o hotel infantil para pagar uma babá? Essa situação acontece devido, pois só os pais poderiam cuidar. Ah, tá. Ok, olha só, Rômulo. Você tem que buscar uma negociação com essa escola. Então, eu vou traduzir o que você está dizendo. Eu posso rescindir o meu contrato? Pode. Você pode ir lá, olha, eu não tenho condições mais, eu quero rescindir, se não for possível suspender, explica que você precisa contratar uma babá e que esse dinheiro vai ser direcionado, tente suspender o contrato, porque assim que a normalidade voltar, o que você vai fazer? Você vai voltar a criança para aquele estabelecimento de educação, né, de acolhimento ou educação. Então, tente negociar isso. Aqueles que têm condições de manter o pagamento de crédito ou com desconto, que faça também. Lembra que do outro lado tem uma pessoa, um trabalhador que também vive disso, né? Então, por isso que eu falo que essa palavra, princípio da colaboração e solidariedade, ele tem que ser o espírito dentro dessas negociações, levando em consideração também que é necessário o diálogo, a mediação e conciliação nesse sentido, tá bom? Com relação aos bancos, o banco, ele até neste momento, é a autonomia de negociação. O que a gente tem presenciado, lamentavelmente, é que não existe por parte dos bancos uma flexibilização com relação a juros. E não existe nenhuma norma que tenha determinado a chamada moratória. O que isso quer dizer? A suspensão dos pagamentos. Também não acredito que venha a ter essa lei. Existem alguns projetos de lei em tramitação que trata dessas questões, mas o indicativo do Congresso Nacional é de resistência por parte da própria economia com relação a uma moratória geral, ou seja, uma suspensão total dos pagamentos, tá? Por hora é o indicativo, mas nós temos que aguardar para ver. O que eu sugiro é entrar em contato com o banco, ver a possibilidade de suspensão do pagamento,
Então, tentar negociar a suspensão para ver até onde isso vai ser possível. O que eu tenho visto nos bancos com relação a isso também, muitos bancos têm pegado a parcela e redistribuído o valor nas demais parcelas, nos meses lá um pouco mais para frente. Só tomem cuidado, façam um cálculo direitinho com relação aos juros, porque aí tem juros embutidos e é preciso tomar muito cuidado com relação a isso. Ok, Rômulo? Alô, Rani, doutor, fala que no bairro Morada Nova está funcionando tudo normalmente, inclusive bares e lanchonetes. Com grandes aglomerações de pessoas, a fiscalização aqui é falha. Ok, Lohane, o Bernardo é muito grande, a nossa fiscalização está na rua, sim. Estou aqui com a diretora de fiscalização, a doutora Keila, que tem acompanhado isso muito de perto. A fiscalização está unificada, então tem posturas. Aqui estão alguns resultados de uma pesquisa. Tem vigilância sanitária. Só um minutinho aqui, que tem vigilância sanitária. Nós temos hoje várias fiscalizações acontecendo. Eu vou pedir que a gente dê uma olhada aí com relação no bairro, tá bom? Sempre lembrando que lanchonetes estão autorizados a funcionar, restaurantes estão autorizados a funcionar, resguardado aí o distanciamento de 2 metros entre as mesas, resguardado aí a capacidade de 50% dos estabelecimentos e sendo proibido qualquer entretenimento, seja de música ao vivo, de transmissão via televisão, qualquer outro mecanismo de entretenimento, isso está proibido. Os bares cujo objeto não é alimentação, esses não podem funcionar. Independente de um ou de outro, a aglomeração ela é proibida, então é preciso ter essa consciência. Agora, Lohane, veja bem, é preciso iniciar um trabalho comunitário também. Quando a gente fala assim, olha, a fiscalização é falha, mas será que não é possível unir, chamar a associação de bairro, chamar um grupo de pessoas e essas pessoas começarem a incentivar, né, usando máscara, mantendo o distanciamento, a fazer aí uma conscientização de porta em porta, pedindo. Será que isso não vale a pena nesse momento? Será que a cultura de solidarização e de conscientização não vale a pena agora a partir dos bairros? Eu falo que a grande força de qualquer grande cidade como Uberlândia, ela não está na fiscalização, ela está no bairro, na consciência de cada um de nós. Então, por isso que as associações de bairros precisam ser fortalecidas, né? Por isso que elas precisam ser bem trabalhadas. E essa hora é hora de cobrar, né, da associação que produza material, que produza, mande por WhatsApp, grupos de WhatsApp, nesse sentido. Tá? Então, se você tem, por exemplo, um bar que está tendo aglomeração, coloca no WhatsApp, faz a denúncia aí, pede que as pessoas não vão, né? Deixem de ser clientes. Porque se o próprio proprietário, o empresário, não respeita a lei, ele não merece você como cliente. Não merece. Né? E aí, quando a gente começa a adotar essas posturas, aí as coisas começam a mudar. Né? A teoria da causa e efeito. Né? Então, nós vamos começar também a reagir. Né? Perguntas? A Samanta questionou novamente como que ficou a lei do uso de máscara. Ok, Samanta, vamos falar de novo aqui. As máscaras é o seguinte, resumidamente, o estabelecimento está obrigado a exigir que para entrar dentro do estabelecimento deve-se usar máscara, ok? Não existe a obrigatoriedade de, ao sair de casa, utilizar máscara, mas existe a recomendação da OMS, né? E existe a recomendação também de todos os comitês, neste momento. Então, é uma recomendação que utilize nas ruas. E agora, para adentrar a um estabelecimento, seja ele qual for, você deverá sim utilizar máscara, ou seja, o empresário pode sim barrar e deve sim barrar a entrada dentro do estabelecimento. Agora, se você já vai sair para ir a algum lugar, tem que ir naquele lugar, já sai com máscara, né? Não tem problema, já sai equipado, não é isso? Esclarece para a Débora os canais de atendimento. Tá, foi a Samanta que perguntou a questão das máscaras? Samanta, você estava falando assim, eu perguntei porque vejo muita negligência. Tá, é porque essa lei de obrigatoriedade, Samanta, ela entra em vigor na segunda-feira, né? Então ainda não está obrigado a exigir isso. Então nós estamos nesse período aí de conscientização. Acredito que a partir de segunda-feira as coisas começam a acontecer. Como que é a pergunta? Os nossos canais de atendimento. Ok. Tentar falar e não está conseguindo. Então, como que ela chama? Débora, eu acredito que você deve estar tentando falar no 51, e o 51 realmente está sobrecarregado. Utilizem, por favor, o e-mail, ele tem a mesma eficácia, que é
procon@uberlandia.mg.gov.br, está aí na timeline de vocês. Ou pelo site, né, pelo Fale com o Procon, que é faleprocon.uberlandia.mg.gov.br/. O telefone 51, ele funciona e atendemos que, em média, de 250 a 300 ligações por dia, mas é o nosso limite. Então, quando você liga, provavelmente ele fica chamando, ele nem dá ocupado, né? O nosso sistema é falho nesse sentido. Nós estamos tentando ver se a gente troca os nossos equipamentos para colocar um call center aqui, que aí ele vai informar que está ocupado, para não dar esse sentimento de que não está atendendo. Mas não é isso. É porque todos os canais estão ocupados, os nossos servidores estão trabalhando, sim. A parte de atendimento só não tem atendimento presencial, mas são todos focados nos atendimentos de telefone. Então, por favor, eu peço que deem prioridade para o e-mail, porque nele a gente já abre imediatamente, já dá a tratativa, já faz o encaminhamento, seja para fiscalização, seja para abertura de um processo administrativo, seja para uma negociação. Tudo bem? A Renata Milken já mandou um abraço, Renata, um abraço para você. Não consegui negociar o aluguel com a proprietária. A imobiliária não pode me auxiliar. Mas se eu atrasar o pagamento, terei que pagar multa e juros. Como devo proceder? Olha, Renata, neste momento, a inflexão, né, essa existência dos proprietários, ela vai ficar uma situação muito difícil, porque se acabar judicializando, podem ter problemas. Mas eu quero aproveitar a sua fala, ou seja, resumidamente, deixa eu primeiro te dar a resposta. Se não conseguiu a negociação, você tem algumas opções, né? A opção de não pagar e depois tentar judicializar e provar a sua incapacidade em razão do Covid, né? Ou fazer uma consignação daquele valor que você entende que você daria conta e depois judicializar, né? Para ver se você consegue resolver essa situação. Agora eu quero lembrar o seguinte, gente. Vou aproveitar a pergunta da Renata para falar uma outra situação que não é a sua, Renata, mas eu preciso falar disso já que você perguntou. Não quer dizer que o fato da pandemia leva à obrigatoriedade da renegociação de todos os contratos. Esta afirmativa é falsa. Ela é falsa. Se tem uma coisa que garante a estabilidade econômica e que garante o equilíbrio social, chama-se contrato. E é por isso que se diz, né, para quem está na área do direito, que o contrato faz lei entre as partes. O que isso quer dizer para vocês que não são do direito, né? Aquilo que está no contrato é lei. E ela deve prevalecer, né? Mas, lógico que existem situações em que as cláusulas devem ser flexibilizadas. Mas o simples fato da pandemia não leva a essa flexibilização. Não leva. Só haverá flexibilização, e eu tenho certeza que esse será o caminho do tribunal, né, dos tribunais em geral, se você comprovar que a pandemia te trouxe prejuízos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o servidor público ele está recebendo seu salário normalmente, ou seja, então, do ponto de vista econômico, ele não foi afetado, não existe nenhuma possibilidade de negociação com base no prejuízo econômico dele. Agora, ele pode negociar com base na alteração da execução do contrato. Aí eu estou citando aqui, por exemplo, a questão das escolas, já que o meu contrato era presencial e passou a ser EAD, e aí é outra discussão. Mas com base na minha situação financeira, se ela não foi afetada, eu não posso utilizar da pandemia para buscar a renegociação de contratos. Agora, olha só, eu sou um autônomo, trabalho sozinho, tive que fechar o meu estabelecimento. A única renda que eu tinha, ela foi cessada, simplesmente ela deixou de existir da noite para o dia. Neste caso, você tem uma causa superveniente, uma causa que fugiu ao seu controle e que atingiu o seu cenário, a sua situação. E aí eu tenho certeza que os tribunais vão olhar essa situação. Por que eu estou colocando isso? É muito importante. Existe um princípio dentro das relações contratuais, que é o princípio da transparência. Pouco aplicado no Brasil, pouquíssimo aplicado no Brasil. Ou seja, a nossa cultura
é de que cada um deve resguardar as suas informações e ninguém pode saber como é que é o seu negócio. Neste momento, isso não pode prevalecer. Eu tenho que, no caso, abrir as minhas contas, mostrar a minha realidade para a pessoa, para o contratante, o outro lado, ou o contratado, a fim de se buscar, diante deste cenário, mostrar que, olha, houve uma situação que realmente me colocou em situação totalmente divergente e eu preciso dessa renegociação. Se isso não acontecer, se cada um ficar fechado no seu mundo e falando, eu fui prejudicado, outro fala, mas não foi, nós não vamos chegar num consenso. Então, pensem nisso. Pensem também nessa mudança de cultura, assim como é a mudança de cultura das máscaras, né? Na mudança de cultura contratual. Esse vai ser o tom que vai ser dado doravante nas relações negociais. Não tenho dúvida disso, né? Então, resumindo e traduzindo para vocês, é hora de chegar para o dono da escola, para o dono da academia, para o dono para o empresário do qual você tem relação e abrir as contas e mostrar, olha, está aqui, o prejuízo em razão deste vírus, na minha vida foi essa aqui. E aí eu falo também, tem muitos empresários nos acompanhando, né, muitos microempresários, façam a mesma coisa, cheguem para o banco e mostrem, cheguem para o locador e abram as contas de vocês, apresentem as planilhas, não tenham medo disso. É o princípio da transparência prevalecendo sobre qualquer outro, nesse momento, tá? O Toronto House Pub, o Dr. Guimar, questiona o uso das máscaras, que os clientes não estão querendo usar. Existe uma resistência, porque eles falam, como vai comer, beber? Vamos lá, né? No restaurante, eu até questionei um pouco sobre isso, né? Fica parecendo um pouco, a palavra talvez seja exagerada, né? Mas para adentrar ao estabelecimento, ele é obrigado a utilizar. É lógico que a hora que ele senta à mesa, que ele está sentado à mesa, ele tira a máscara e vai fazer sua alimentação. Mas se ele for sair da mesa, tiver que ir ao banheiro, ou transitar dentro do estabelecimento, ele tem que usar a máscara. Isso é regra e ele tem que obedecer isso. Né? Não tem... Ontem um gerente de banco me ligou, falei, Marta, nós estamos com um problema. Ontem pessoas vão resistir. Eu voltei a pergunta, alguém resiste de ter que deixar a chave dele lá, né? Ele sabe que não pode entrar com chave, com nada de metal, ele não entra com agulha. Então ele vai entrar com a máscara. É questão de norma, é questão de estabelecer e não ter medo disso. Eu vou perder um cliente? Vai. Mas esse cliente você vai perder ele, todo mundo vai perder ele. Ele vai ter que ficar em casa. Então é isso, não tem jeito, né? Só para frisar, a partir de qual dia? Segunda-feira, dia 27, tá valendo aí. Segunda-feira a gente tem esse grande desafio cultural. Marlucinha pergunta, o Pátio Vinhedos vai fechar? Porque ele não é um shopping, é street mall? Ou tem lojas de rua? Ele é congênere, não. Ele é fechado, ele tem estacionamento, ele é congênere, ele tem que estar fechado. Tá? Não há dúvida com relação a isso. Né? Tá? Então, por enquanto, malls, centros comerciais, veja bem, a lei fala em shoppings e congêneres. Quem são os congêneres, gente? Shoppings, centros comerciais, esse pessoal. A Giovana acessou recentemente e ela tem dúvida ainda em relação ao hotel escola para as mães que precisam trabalhar. Infelizmente, ele vai ter que encontrar outra solução. É a Angélica? Não, como é que chama? Giovana, aí você tem que encontrar outra solução. Hotéis e escolas não estão autorizados, não estão liberados a funcionar. A solução é a solução caseira aí, né? A Andréia, doutora Guimar, questiona sobre o concurso do IPREMO, se vai ser cancelado, e manda um abraço para toda a equipe. André, eu não sei. eu não sei se será ou não cancelado. Acredito que ele pode vir a ser adiado. Já terminaram as inscrições? Eu não sei. Já. Eu acredito que cancelado não, acho que esse não é o melhor termo. Mas a data está marcada para quando? As provas estão marcadas? Eu não sei. Se estiver dentro do período, com certeza será adiada as provas, mas por uma exigência legal. Né? A pergunta anterior foi que era de 10 de maio. É muito provável que deve ser prorrogado, mas eu não posso garantir, não é o meu setor. Só terminando aqui, que o Toronto fala, sim, as máscaras... A partir de segunda, que eles pensavam que era a partir de Não, a partir de segunda, tá? Desculpa, gente, as máscaras é a partir de domingo. É porque são duas leis aí, né? Nós temos a lei da máscara e o decreto de funcionamento. Então, a lei de máscaras,
ela foi publicada dia 22. E dia 22, dando como vigência 72 horas. Então, 22, 23, 24, 25. Então, dia 26, neste caso, domingo, ela está em vigor, tá certo? Então, máscaras dia 26, funcionamento dia 27, né? Bom dia, Nilsane. Nilsane, que é uma defensora aí da mediação. Uma hora vamos fazer uma live aqui com você, viu, Nilsane? Vamos falar um pouco sobre isso. Tenho falado muito sobre a importância disso e o novo papel aí, inclusive da advocacia nesse sentido, né? 10 de maio, concurso do emprego. Então, Marli. Então, eu acredito que deve ser adiado sim o concurso, mas vamos aguardar aí esse posicionamento, tá? O IPREME é que tem que falar sobre isso, eu não tenho procuração deles para poder falar nessa questão, tá certo? Não sei. Ok? O Toronto falou assim que aqui é o melhor lugar para entender e saber a situação atual dos decretos e parabenizou a equipe do PROCON. Obrigado. Acho que é um papel público. Acho que nesse momento, gente, a gente tem aplaudido muito os profissionais da saúde, merecem um aplauso de pé nosso, né? Mas eu também quero deixar registrado o seguinte, o esforço que o servidor público tem feito em todos os setores, sabe? Aqui teve uma semana em que houve uma alteração do decreto e que eu tive que convocar todos para trabalharem aqui, para poder atender as demandas de telefone, e todos vieram sorrindo, vieram dispostos, compreendendo que no momento de guerra o servidor público ele é o último a sair, né? Para que todo mundo saia, quem tem que apagar a luz somos nós. Eu acho que é por aí, mas é obrigação nossa, não estou fazendo nada mais. E aí eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Acho que eu preciso dar esse testemunho também. Essa é uma determinação do governo, é uma determinação do prefeito, e todos os dias ele me liga para perguntar como é que está a questão. Todos os dias. Então, é um depoimento pessoal meu aqui. Então, a preocupação do prefeito não é só com a saúde, mas é também com o consumidor. Ele sabe das dificuldades, ele sabe o impacto que isso causa na economia, né? Mas ele liga e pergunta para a gente, pelo amor de Deus, protege, pelo amor de Deus, esclarece, pede para que fique em casa. Então, prefeito Odel, muito obrigado aí também por essa sensibilidade. Então, preciso deixar isso aqui registrado, que é um depoimento pessoal meu, né? O Tiago pergunta: o funcionamento das igrejas, todos deverão usar máscara? Só vou responder, eu já falo das igrejas. Terezinha fala assim, gente, os shoppings precisam abrir, lá também tem muitas famílias. Sim, Terezinha, no momento certo, vamos com calma, né? Há tempo para tudo. Já teve uma reunião entre os shoppings, isso vai acontecer, o movimento ele é nesse sentido, então vamos com calma, vai acontecer muito em breve, a gente só pede paciência nesse momento, né? Volto a repetir, não adianta abrir o shopping, não é isso. Não é isso que vai manter as famílias. Abrir, não continuar dizendo, não vá. O que nós vamos fazer no shopping? Não vão, se não tem que comprar, não compra. Não é hora de. Esse não pode ser. Está equivocado tudo isso, né? Então vamos com calma. Mas vai abrir. Vamos com calma, tá? A questão das igrejas. Devem usar máscara por isso. Veja bem, em igreja nós temos uma situação complicada. Primeiro que o decreto não proíbe. Então, a pergunta é, os cultos podem funcionar? Vão poder funcionar, sem problema nenhum. Desde que obedeça o decreto. 50% da capacidade, distanciamento de 2 metros, álcool em gel à disposição, lavatório, ou seja, tem que se organizar nesse sentido. Tem um problema, e aí eu vou deixar falar isso na segunda-feira, porque eu vou dedicar ao estudo esse final de semana de um confronto de normas, porque existe uma norma estadual e isso pode delimitar o número de pessoas dentro dos cultos. Então, eu vou pedir paciência. Na segunda-feira, às 11 horas, esse será um tema, com certeza, vamos falar sobre ele. Mas, neste momento, veja bem, não há impedimento. Agora, vamos lá. Se tiver que ter o culto, se não tiver outra opção, é inconcebível que as pessoas não vão de máscara. É impensável isso. Chega a beirar a irresponsabilidade. Mas volto a dizer, cada um é dono da sua vida, né? E aí vale a mesma pergunta, né? A mesma pergunta. Qual a necessidade de estar lá? Né? Eu acho que todos nós
dos cristãos, né, tenha consciência de que a nossa espiritualidade transcende aos templos, né? E eu coloquei isso para uma pessoa nesse sentido e falou, olha, em tempos de comunicação virtual, eu acho que o menos importante é a presença física nos cultos. Com todo respeito. O menos importante é isso. Né? Então, acho que é uma questão humanitária, de respeito. Lembre o seguinte, você está indo para um lugar que você não sabe qual é a situação do seu próximo que está ali. Ou seja, muitas vezes a gente não sabe nem qual é a nossa condição de saúde. Qual que é a essencialidade disso, de estar lá? Eu sei da essencialidade da minha espiritualidade, da minha crença, mas de estar lá é preciso questionar. Aqui fica só uma reflexão, uma posição pessoal, mas eu acho que, veja bem, que isso não é nem objeto nosso aqui, eu não quero entrar, que é uma discussão que é muito perigosa de ser feita. O que eu quero dizer, então, é que é possível, obedecer às regras, e que desde que haja responsabilidade. Ok? Mais alguma pergunta? Hoje estou tranquilo, toma até uma água. Questiona, doutora Guimar, loja de festa enquadra em qual escala? Querida Silma e querido Napoleão, conheço lá pessoas de extrema responsabilidade, muitas, assim, tem que registrar isso, né? Então, estavam fechados até agora há pouco. Bom, vamos lá. Se nós olharmos para o nosso quadro aqui, vocês não vão estar incluídos no anexo 2, porque ele não se enquadra aqui. Poderia estar enquadrando aqui no anexo 1, na última parte, mas uma interpretação mais sistêmica vai se enquadrar no anexo 2, ou seja, que estaria liberado o funcionamento. Eu só vou pedir, e aí eu vou pedir para todos aqui, que divulguem a live de segunda-feira. Por quê? É muito provável que a gente tenha hoje, no final do dia, um ajuste desse decreto. Ajuste, para tirar algumas dúvidas que ficaram, uma organização, nenhuma mudança, mas alguma organização. E segunda-feira a gente vai trazer isso com muito detalhe, tá? Então, assim, a princípio, segunda-feira, a parte de festas está no anexo 1, no anexo 2, liberado, sem nenhuma restrição, salvo as restrições previstas de atendimento, tá certo? Silma, Napoleão e toda a família que Paraciam Festas que trabalha ali na João Pessoa. A Alessandra Guimarães, ela é cerimonial da área de eventos sociais. Fala que os clientes todos, até junho, estão adiando seus eventos. Ela gostaria de saber como está sendo tratado esse segmento e a previsão de liberação. Eu digo que que a parte de eventos, em geral, com certeza será uma das últimas a serem liberadas. Isso, assim, não há dúvida no mundo sobre isso, né? No mundo. Onde as coisas estão voltando ao normal, lá fora, essa parte ainda não foi liberada. Então, eu confesso que é de junho para frente mesmo. Não tem outra previsão, tá? É uma situação. Doutora Guimarães Andresa questiona se a empresa que decidir rescindir contrato com terceiros poderá ser penalizada futuramente em virtude da pandemia, olhando para as questões principiológicas de cooperação, solidariedade e enfim. Andresa, se ela rescindiu o contrato? A empresa com terceiro. Olha, se a causa for a pandemia, Andresa, acho muito difícil aplicar a penalidade, as chamadas multas contratuais ou as trentes, né? Acho muito difícil isso acontecer. Acho que fica caracterizado a força maior e a tendência é essa, tá? A gente tem orientado a evitar a rescisão a todos os custos, buscar de alguma forma mitigar a rescisão. A rescisão é muito traumática para todas as partes. Né? Então, tentar evitar isso, mas não sendo possível, o caminho é esse, e aí eu acredito que nós devemos buscar o consenso. Uma Pimenta Rosa, ela fala o seguinte, que ela faz tratamento ortodôntico e que ligaram para ela e fazer a manutenção. E ela falou que não vai, porque ela não está segura, e que eles informaram que ela terá que pagar tudo atrasado se isso procede. Pode fazer a denúncia aqui, já houve essa pergunta, eu vou fazer isso daqui a pouco, e vou ligar na Uniodonto e vou falar com o pessoal e pedir para falar com o Conselho Regional de Odontologia para dar outra orientação, né? Porque funcionar é uma coisa, obrigar aí é outra.
E aí está passível de penalidade, né? E aí eu vou dizer ainda mais, fere o Código de Ética da odontologia. Cabe denúncia ao Conselho Regional de Odontologia, eu não tenho dúvida disso, né? Porque ele não consegue garantir a sua saúde. Ele não consegue garantir que você não vai ser infectada. Então, ele exigir isso, ele está te colocando em risco. E vou mais, em tese, isso pode caracterizar crime. Então, não há dúvidas que, se quiser, pode pedir para ele ligar aqui. Esse não é o caminho. Isso é egoísmo contratual, não é por aí. Toronto, doutor Edmar, está pedindo para o senhor gravar um vídeo, né, para ficar sempre disponível para compartilhar. Toronto, ele está no Facebook. No Insta ele fica 24 horas, mas no Facebook está lá o tempo todo. Se eu falar alguma bobagem, eu estou enrolado. Mas perdoe pelas bobagens também, viu, gente? É momento também de dar o desconto. É muita lei, ó. Pra você ter uma ideia, nós estamos imprimindo aqui, só para vocês terem noção, olha aqui, ó. Isso aqui é tudo norma, ó. Tudo norma. Tudo lei que a gente tem que estar estudando e a todo momento acompanhando a legislação estadual, a legislação federal e confrontando isso para tentar trazer a melhor informação, né? Doutor Egmar, o Jean informa que tem 2 segmentos, um buffet e um salão. E ele quer saber qual a diferença entre a festa em um salão e uma pizzaria lotada, igual ele presenciou domingo na Rondônia. Primeiro que a pizzaria não pode estar lotada. Então, não é que existe diferença. Salão é uma coisa, comércio é outra. O comércio tem regras próprias, 50% do estabelecimento, ocupação de 50%, distanciamento de 2 metros. Se ela não obedeceu isso, ela feriu a norma. Assim como se um salão realizar uma festa, ele feriu a norma, ele não pode realizar. Então, esta é a resposta bem objetiva, é nesse sentido. Tá? Houve um questionamento aqui, deixa eu só voltar aqui. A Alessandra fala com relação a 948. Sim, Alessandra. Sim, temos conhecimento, sim, eu posso falar sobre ela com tranquilidade para você. A 948, ela estabelece que não se deve, que se deve remarcar e que não, a prioridade é remarcação e não devolução de dinheiro, né? Com relação a eventos, eu estava lá, 948 trata sobre eventos, ok? Hotéis, e eventos em geral. E, por enquanto, está valendo isso. Eu só queria lembrar a todos empreendedores da área de eventos, que é uma medida provisória, que precisa passar ainda pelo Senado, que precisa ser aprovado no Congresso Nacional, e que eu acredito particularmente que ela vai ter mudanças. Mas, enfim, neste momento, prevalece a 948. E aí, na 948, estabelece, sim, que ele tem que ser remarcado. Não sendo possível a remarcação, a devolução parcelada. Não é isso? Vamos pegar ela aqui para não ter problema. Está aqui, ó. Vamos lá. Então, ela leva a remarcação sem custo, né? Ou concede um crédito para ser usado posteriormente, tá certo? Pode ser levado em consideração, inclusive, a sazonalidade. O que eu quero dizer com isso? Se você fez a reserva de hotel, por exemplo, para o período de baixa temporada e quer remarcar, tem que ser no de baixa temporada, ou se for para o da alta temporada, você vai ter que pagar a diferença. Então, é isso que está estabelecido. E estabelecido também, só mais um detalhe que é importante aqui, a questão da devolução, ou seja, na hipótese de impossibilidade de ajuste, os prestadores de serviço deverá restituir o valor recebido, atualizado monetariamente, no prazo de 12 meses. Então, ou seja, tenta a negociação, tenta a remarcação, não foi possível, o prazo de devolução é de 12 meses. Tá? Eu só faço essa observação, Alessandro, porque medidas provisórias estão sendo editadas todos os dias e devem sofrer mudanças na medida que dentro do prazo de 120 dias ela precisa ser, tem que ser aceita, passada, vou falar esse termo para não falar o termo técnico, o Congresso tem que validar ela. O Congresso tem que validar essa norma, porque ela é uma norma editada só pelo presidente. Então, ela não passou pelo Congresso Nacional. Então, tem 120 dias para poder chegar lá e ser validado. E aí, eu chamo a atenção para isso, que pode ter mudanças nessas medidas provisórias, não só na 948, como na 925, na 927 também, que são as principais aí que impactam o consumidor, seja na área de educação, seja na área de aviação. Então, nós vamos ter que estar atentos ao que vai acontecer, né? Mas
vamos aguardar. Então, neste momento é isso. Por isso que eu tenho pedido muito e a todos que nessa parte de eventos que aguardem. Já não dá para resolver agora, querer que devolve dinheiro agora. O dono de estabelecimento, gente, passa pela crise também. Não é hora disso, é hora de aguardar. Vamos aguardar passar a calamidade, sentar e resolver. Se você já tiver condições de remarcar o seu evento, já remarca lá para frente. Isso chama-se colaboração. Por isso, Alessandro, não sei se você estava no início da nossa live, eu falava do princípio da colaboração, da solidariedade e da transparência, né? Então, por isso que é muito importante nesse momento. Eu posso fazer meu evento o ano que vem? Já marca para o ano que vem. Se você já pagou, beleza. Pagou a metade, depois vai pagar metade lá na frente. Busquem a melhor solução para ambas as partes, tá joia? A New Lounge tem uma dúvida, perguntando se a medida provisória não é somente para turismo e shows, porque tem 2 salões, porém não é cadastrado como turismo. Não atinge também, não há dúvida com relação a isso. Olha só, eu vou pegar aqui porque para não falar o que eu não... Dispõe sobre cancelamento de serviços de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura, né? Cultura em razão do estado de calamidade. Então aqui a interpretação que está se dando é de que a cultura abrange todo tipo de evento, tá? Então está se aplicando a 948 para os eventos também, para que ele não fique desprovido aí. E essa vai ser uma interpretação. Para vocês que não são do direito, né, eu sempre tenho que tomar cuidado com isso. As interpretações, neste momento, elas acabam sendo um pouco mais abrangentes. Elas não são muito restritas ao texto da lei. Ela tenta aplicar aí para abranger situações similares e fazer valer, tá certo? Esse tem sido o entendimento judicial. Ok? Mais alguma pergunta? Finaliza a mesma pessoa, né? Então, por enquanto, como não está certo a MP 948, posso ir de acordo só com o decreto da cidade, mudar só as datas que estão no período? Veja bem, ele está valendo, ele é eficaz. O que eu estou falando é o seguinte, que pode ter mudanças. Eu acho que você precisa convencer, usar o mesmo poder que você tem de negociação, de venda do negócio, de convencer as pessoas a remarcarem ou a aguardarem. Esse tem que ser o diálogo. E nós temos defendido isso e pedido para os consumidores também, né? É hora de aguardar. Mas não sendo possível, você faz e pode aí sim estabelecer os 12 meses. Agora, veja o seguinte, a Samanta? Não, né? Alessandra? A Chácara. Se você celebrar um acordo agora, que vai devolver daqui 12 meses e ele aceitou, esse acordo celebrado tem validade. Então, veja bem, o fato da MP mudar depois, ela não retroage aquilo que você fez neste período, tudo bem? Então, fiz o acordo agora para devolver em 12 parcelas, ou daqui 6 meses uma parcela só, ou em 3 parcelas, seja o acordo que você fizer, ele vai ter validade mesmo que a medida provisória venha a ser alterada, tá bom? Pessoal, faltam 2 minutos para encerrar, estão outras perguntas aqui. A Alessandra pergunta, não, Alessandra, as lives são segundas, quartas e sextas-feiras, às 11 horas. Segundas, quartas e sextas-feiras. Divulguem, por favor, para que as pessoas possam ter acesso, né? Não dá tempo de responder as demais perguntas aqui. Mandem, por favor, por e-mail e busquem as melhores soluções negociais aí neste momento, tá bom? Lembrando, a orientação do governo e a preocupação do nosso prefeito é de que todos devem ficar em casa, né? Dimair, um abraço também, né? Não sei por que você está rindo aqui não, mas um abraço. Sim, um abraço. Então, lembre o seguinte, ficar em casa é uma preocupação do governo, é a orientação oficial do governo para que nós possamos ficar em casa. Mesmo com os estabelecimentos voltando à sua abertura, deixem para sair de casa apenas se tiverem necessidade. O risco, ele é pessoal. E, nesse momento, vale muito mais o valor que nós temos a ser dado nas nossas vidas de que qualquer outra coisa. A essencialidade mudou o norte. Agora não é mais aquilo que é essencial abrir, é aquilo que é essencial fazer. Se não é essencial sair de casa, fique em casa. Essa tem que ser a tônica. Vamos convencer os nossos filhos, os nossos parentes, de que o momento ainda não é o momento de darmos uma relaxada. Tudo bem? Um abraço, bom final de semana, até segunda-feira, às 11 horas. Tá joia?